e a gente ficou estagnado com o mesmo molho lá da década de 70. É uma obra inacabada. Nada é fácil, né? Santa Catarina perde muito. Enquanto não houver o alongamento dos moles, realmente o pescador nunca vai ter descanso. Os moles do Mampituba seria para entrada e saída das embarcações, principalmente as embarcações de pesca, tanto as embarcações menores e de portes maiores, que a gente chama de pesca industrial. Dois quilômetros de extensão da praia ali da orla pertencia a Torres, Rio Grande do Sul. Os moles, ele fez um atalho, vamos dizer assim, né, uma reta da última curva do rio. Antes, o que nós tínhamos ali era toda uma volta do rio com mais 2 quilômetros até a Barra Velha. A iniciativa de se fazer os moles foi com a Sociedade dos Amigos da Praia de Torres, a SAPT. E o objetivo da SAPT era focando principalmente a questão do turismo, campeonatos de pesca, né, de ter acesso, de valorizar ali o espaço deles também. E na década de 70, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca estava incentivando para que tivesse mais pescas em alto mar. Até então, os nossos pescadores de Passo de Torres, principalmente, não tinham nem sequer as embarcações motorizadas, era tudo a remo. Então os pescadores já estavam, principalmente ali a colônia dos pescadores de Torres e os pescadores de Passo de Torres, onde eles já estavam na expectativa de sair esses moles. A importância da fixação da barra foi uma coisa fantástica. Ela deu condições. E nós tínhamos tudo canoinhas, barco pequeno, começamos a evoluir, começaram a comprar. Os barcos pequenos foram saindo. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu para os pescadores, foi isso. Não só para os pescadores, para Torres também, porque Torres também acabou com as enchentes que dava também para eles. Podemos considerar os moles do Mampituba uma grande construção que impactou muito a questão socioeconômica no município. Tanto é que até hoje Passo de Torres é conhecida como uma cidade pesqueira, que a sua economia também é baseada na economia da pesca, né? E justamente naquele momento, então, eles estavam com toda essa expectativa que realmente aconteceu. Meu nome é Timúrcio, né? Eu trabalhei nos moles, no começo, lá em Vila São João, perto de Semi, na beira do rio, eram as pedreiras, nós tirávamos pedra, 2 pedreiras lá. E eu ajudava lá. Depois me deram um serviço de ajudante num trator de esteira. Aqui no serviço dos moles, aqui, eu trabalhei do começo ao fim. Ali, no passar o Rio Morto ali, tinha um depósito de pedra. Quando nós estávamos terminando os moles, nós tinha já fundado o rio para sair, né? E ali do outro lado dos moles, eles levaram uma caçamba, que era que eu trabalhava, uma caçamba e uma carregadeira. E tinha um depósito de pedra ali para mim fechar o Rio Morto lá para cá. Sim, daí quando pararam de botar pedra, botaram os pés de galinha nas pontas, né? Deram por encerrada. Eu achei estranho que ficou um molho bem mais curto, né? Mas engenheiro que sabe que administrava, né? Assim que foi feito os moles, logo em seguida, uma canoa com 7 pescadores virou
E daí passou um senhor correndo, daí nós brincamos com ele, não, vai ver a tragédia que nós vimos. A canoa virou, aqui também era canoa grande, né? Virou, matou 6 pessoas. Escapou só um que não sabia nadar. Teve 6 mortes. E casualmente, por uma questão muito, como é que se diz, inacreditável, que o único que não sabia nadar foi o que se salvou. E dali para frente, começou a dar acidentes. É uma obra inacabada, não foi terminada essa obra. Então ficou principalmente o lado de Passo de Torres com mais de 100 metros, dizem que até inclusive 200 e tantos metros a menos do que deveria de ser. A gente está falando da década de 70, onde o veraneio em Torres, principalmente, era muito intenso. São as Furnas, entretanto, que deram a Torres o justo título de a praia mais bonita do sul do país. Rica em panoramas de beleza empolgante, populariza-se cada vez mais como centro de turismo. Os veranistas, principalmente da Grande Porto Alegre, estavam reclamando dos problemas que estavam acontecendo na BR-101, no trajeto de Torres a Osório. Muitos buracos e estava ocasionando acidentes, então aí reivindicaram ao ministro André Asa, ministro de Transportes, para que fosse feita a reforma desse trecho de Torres a Osório. E aí, na oralidade, se diz que a obra então ficou inacabada porque o recurso que faltava para terminar essa obra foi colocado uma parte lá nessa reforma da BR-101. Era uma necessidade da pesca se desenvolver e o setor foi avançando e a gente ficou estagnado com o mesmo molho lá da década de 70. Embora fosse aumentando e procurado diminuir o calado, deixar as embarcações com pouco calado já pela dificuldade da nossa barra. O calado é a profundidade que o barco atinge para baixo d'água, né? Esse aqui é o calado da embarcação, ó. Basicamente é isso aqui, porque ele ainda cala um pouco mais lá para cima, só porém eu estou um pouquinho mais baixo aqui, ó. Nós precisávamos de alongar os molhos para aumentar esse calado que fosse o suficiente para nossas embarcações de pesca maior. Porque hoje, como nós temos exposto à arrebentação, você pode ir lá na praia, você vai caminhar na praia, o molho do passo principalmente vai estar lá na areia. E tu vai com água aqui assim, lá na coroa. Muitas vezes a arrebentação ela está lá próxima da Ilha dos Lobos. Então olha a distância que esses molhos teriam que estar. Pesquei desde os 14 anos profissionalmente até os 40. Senti na carne, né, essas dificuldades que a gente tem de entrar e sair, né, o estresse do pescador, além das dificuldades da pesca em alto mar, de tu enfrentar as intempéries do tempo em alto mar, você fica sempre, tá lá fora, tu tá com pensamento na questão da barra. Vai dar para entrar? Não vai dar? Eu vou conseguir entrar com segurança ou não vou? Correndo o risco de perder todo o pescado numa entrada, além do próprio barco, das vidas, né? Então é um estresse constante que o pescador mantém durante toda a vida. Tá aí a Barra de Torres. Sem dúvida nenhuma, uma das mais perigosas do Brasil. Olha o mar. Olha o mar. Olha o mar crescendo. Proteção, Senhor, proteção. Olha o mar crescendo. Senhor amado. Vamos, Senhor, bota nós pra dentro com segurança, Senhor. Pra mim é a minha fonte de renda, né? Porque o pai era pescador, a gente veio de uma família de pesca, né? Eu tenho uma irmã que é bancária, outra irmã que é... O meu irmão que é arquiteto. E então eu fui o único que veio pra pesca. Pode ver que a pesca tá tão diminuindo, tão ruim que a gente tá... Uma família de 5 pessoas, ficou só eu, né?
um dos motivos também seria a questão da dificuldade da barra? Isso, a maior nossa dificuldade hoje aqui para te investir na pesca de pastorros hoje seria a barra, né? Tem como a gente pegar e investir, tipo, tirar um financiamento grande, tu não tem nem como uma seguradora, não tem... Nossa barra hoje é considerada uma das piores do Brasil, né? O risco é tipo assim, tu sai, na volta, tu não sabe se vai voltar com o patrimônio para casa ou se tu vai conseguir com o patrimônio inteiro. A maioria das nossas embarcações, as de grande porte, não conseguem ainda trabalhar aqui. O calado hoje, né, nosso calado da nossa embarcação pequena, deve estar em torno de 1,60, 1,40, né, abastecido, né. Então a barra dando com uns 2,20 m, o pequeno passa. A gente tem quatro barcos próprios. Já faz, aqui os nossos já faz mais de ano, acho que 1 ano e 2 meses por aí, que não entram aqui, que não conseguem entrar aqui. Só Laguna e Rio Grande. O pescado que deixa de entrar aqui, entre outras barras, a gente tem que pagar a manipulação. Nós temos hoje na faixa de 15 barcos operando em Rio Grande. É R$1 milhão que deixa de ficar aqui, não na descarga, só na descarga. Na saída para ir para o mar. O abastecimento envolve tudo, né? Envolve toda a logística também. Daí eles estão entrando em Rio Grande. Daí Rio Grande é 5 horas de viagem. A gente tem que sair daqui para ir lá fazer a descarga do barco lá. É o mercado, é a padaria, é a farmácia, é o gelo, é o óleo de combustível. Tem uma capacidade grande aqui de armazenamento para poder fornecer o combustível. O volume depende da rotatividade e da possibilidade de entrada nos moles, né? Então, com a dificuldade deles de entrarem aqui para fazerem a própria descarga e o reabastecimento, eles acabam indo para outros portos. Eles deixam de abastecer, de consumir e gerar renda para o próprio município, eles deixam de ficar aqui, eles têm um custo maior operacional porque tem que se deslocar para fora. Então, toda essa parte de compras dele, que ficaria no município para arrecadar, acaba sendo feito fora. Ontem, anteontem, aí tivemos um problema com o barco já. Então esse cliente que encalhou o barco é cliente nosso. A solução é o aumento dos moles, que é o que a gente está correndo de atrás, com um projeto que já tivemos em Brasília, com o ministro da Pesca, apresentemos, mostramos a filmagem do que aconteceu, dos fatos que está acontecendo no pasto. Então isso já vem se estendendo assim de muitos anos, sabe? Já no começo da década de 70, aconteceram naufrágios com as baleeiras, né, que eram as embarcações então maiores do que eles usavam até então. E aí veio o momento de reivindicar, já de início, logo depois que foi feita a inauguração, de que se fosse ampliado esses moles. Existe até reportagens de cartas de pescadores reivindicando isso, inclusive até cartas das mulheres dos pescadores ao governo federal para que se fizesse essa ampliação, esse aumento dos moles, né? Mas até hoje a gente então não teve esse retorno. Mais de 40 almas já ficaram exatamente ali na entrada dos moles.
Então nós temos aqui uma barra, por que não melhoramos essa barra para que seja, daqui saia um produto saudável e com um custo financeiro acessível para todos, tanto no município como para o outro. Vai ter mais embarcações, vai ter mais pescadores buscando seu alimento, seu ganho-pão, seu dia a dia. E vai ter um fortalecimento bem maior para os dois estados. É muito importante que a gente faça ampliação urgente para que a produção do pescado, tanto de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul, venha a ter uma produção bem maior do que nós temos hoje. E o conforto, né? Sem dizer que uma embarcação dessa pequena aqui é 6 homens. Não tem um conforto de uma embarcação grande, né? Que vai levar mesmo 6 homens, mas aí acontece. O grande tem mais tempo no mar, mas tem um banheirinho, tem um chuveiro. Então, de enfrentar o tempo, né? Mais segurança. Aqui é o fogão, né? Piazinha, os armários. Aqui é os bilichezinhos. Aqui é os armários, né? E aqui é a navegação, né? Aqui é navegação, comando. Aqui é onde tu vê a profundidade e os bilichezinhos aí, né? Aqui é o navegador, né? O aparelho. E é isso aí. E a sofrência tá aí. Quem é que vai querer trazer uma empresa pro Passo hoje de peixe se não tem uma barra boa? Aí tu gosta de ver com salário bom ou com salário ruim? A gente vive, tem 50 barcos aqui, 400 famílias, que depende que cada barco daquele ali sai com 10, 12 tripulantes. E é o sustento do Passo de Torres. É o que fica, é o que ajuda o município, é o que faz o município crescer. E a pesca, né, é o que vai sustentar o município e o comércio. Enquanto não houver o alongamento dos moles, realmente o pescador nunca vai ter descanso.